Fala galera do Galpão 340, estamos aqui no interior de Minas Gerais, na estrada de Belmiro Braga, Monte Verde, próximo de Juiz de Fora. E provavelmente é o local que a gente vai gravar quase todos os nossos vídeos, quando for on-board, quando for especificação técnica, quando for dirigindo os carros, curtindo uma estradinha e mostrando para vocês. Hoje a gente vai falar do meu Subaru Shark WRX 2011, o projeto de daily do canal, e espero que vocês gostem. A Subaru foi fundada em meados, ali, se não me engano, de 1954. Ela era uma subsidiária da Fuji Heavy Industries do Japão. E quando foi criada a Subaru, que é a logo até a constelação de Pleiades, foi criada como uma divisão automotiva da Fuji. Em 92 nasceu a empresa, que é esse carro, e desde a sua primeira versão ele nunca teve um motor de cilindros em linha, sempre foram motores boxer. Com o passar dos anos, o carro foi tendo um certo DNA de rally, o carro foi ganhando muitas competições. Nisso foram lançadas as versões anabolizadas do empresa, que é a versão WRX desse veículo e a WRX STI, que é acima ainda desse carro. Então galera, como eu falei para vocês, é um carro que veio dos DNA de rally, das competições. Quase todas as versões do empresa trabalham com a tração Symmetrical All-Wheel Drive, né? O Symmetrical AWD, que tem até um emblema famosíssimo ali na traseira do carro. A tração simétrica quer dizer que chega a mesma tração, a mesma força em todas as 4 rodas do carro, independente. Já na versão STI a gente tem um controle melhor disso, você consegue jogar um pouco mais de força para traseira, um pouco mais de força para dianteira, você deixa o carro mais a seu gosto de pilotagem. Só que no WRX não existe isso, sempre a mesma força nas 4 rodas, sempre uma tração simétrica. Não é à toa que o adesivo do nosso patrocinador, do Anti-Boy de Reta, veio bem a calhar com o sistema de tração desse carro, né? É um carro desenvolvido para curvas, é um carro desenvolvido para todos os terrenos e é um carro que arranca muito bem. Então tem muita gente que gosta de usar na arrancada, mas não é meu forte não. E falando agora dos detalhes cosméticos, a lanterna original ela é toda cristal, é algo que nunca me agradou, então a gente fez uma plotagem vermelha nos cantos, para mim ficou bem melhor à vista. Esse lip, esse aerofólio de fibra de carbono é feito no Brasil pelo Rodrigo Lagoa, de Belo Horizonte, brother meu. Foi a escolha minha colocar, eu pretendia colocar um aerofólio grandão e tal, mas como ainda é um carro mais dia a dia, preferi deixar essas papagaiadas só para 350Z. As ponteiras, o carro, em escapamento no geral, esse carro só não tem um abafador traseiro. Todo o resto do sistema de escapamento original, catalisador ainda original, os coletores originais, abafador intermediário original. Só tiramos o abafador traseiro e quando foi feito esse escape foi bem próximo do que é o original, 4 ponteiras, 2 de cada lado. Vou mostrar para vocês agora o coração do manco. Como eu falei para vocês previamente, é um motor boxer, é um motor que trabalha com 2 cilindros para cada lado, é um Fuscão refrigerado a água, basicamente. E de motor o carro não tem muito segredo não. Intercooler original, turbina original, sistema de escapamento original. Eu tenho um intake da AEM com um filtro enorme, o que me atrapalha um pouco nos dias de chuva, porque puxa o ar muito debaixo do carro, mas em compensação o ganho nos dias secos foi maravilhoso. Blow-off eu uso uma da HKS, uma SSQV4. E galera, para quem pensa em um dia adquirir esse tipo de veículo, nunca use uma válvula falsificada, nunca use uma válvula Xing Ling. Gasta um dinheiro, pega um HKS original, porque senão pode travar pressão dentro do seu motor, vai quebrar seu carro e ninguém quer que isso aconteça. Miolo original, pistões, bielas, virabrequim, casquilho, tudo original, até hoje não quebrou, nunca tive problemas e espero que continue assim por um bom tempo. Na frente eu não fiz muita coisa ainda, só coloquei um detalhezinho de carbono no farol, by AliExpress. E marca de guerra tem um monte, né? Carro baixo, para-choque pega toda hora, ainda mais aqui no Brasil.
Essa frente desse carro, eu particularmente acho muito mais bonita do que do WRX que veio antes. É o que a galera, o meio dos entusiastas, apelidou de WRX bombado, né? É o carro que já vem com a estética de um dos modelos de STI. Então ele tem os paralamas mais largos, o para-choque dianteiro é mais agressivo, com as entradas de ar na lateral, do lado do farol de neblina. E tem esses detalhes, esses vincos na parte inferior do para-choque que parece que o carro tem uma saia, mas não, é o para-choque original. O sistema de freio original desse carro é bem precário, é algo que todos os donos do Subaru reclamam. Eu ainda não fiz uma modificação severa no sistema de freio. Eu troquei os discos, coloquei uns slotados da StopTech, as pastilhas são Rock, porque os discos já estavam bem danificados, eu tive que trocar, eu ainda não estava querendo importar nada com gasto muito grande, então acabei optando por isso. Para corrigir um pouco, esse carro tem a tendência de sair de frente por conta da tração. Então, para corrigir um pouco isso, como na minha tocada eu prefiro o carro um pouco mais traseiro, eu trouxe uns espaçadores de 17 mm na frente, troquei os prisioneiros de roda, coloquei os prisioneiros alongados e, mais por detalhe cosmético, né, colocamos os lug nuts forjados da Apple. Essas rodas são réplica, infelizmente, são as rodas que já vieram com o carro, eu não tenho as rodas originais desse carro. Mas eu acho essas rodas maravilhosas e elas me atendem muito bem para andar na rua, porque, por incrível que pareça, elas são leves. E só que às vezes, quando eu vou andar na pista, eu uso o jogo de OZ, que eu tenho pro 350Z, que pega na furação desse carro também. Só que, como eu tô querendo ter a experiência de andar com pneu semi-slick na rua, resolvi montar nas rodas originais do carro, nas rodas que ficam nele boa parte do tempo. Falando do interior agora. O carro tem alguns detalhes cosméticos também, tem boa parte do interior envelopado, simulando a fibra de carbono. Aqui no duto do ar-condicionado eu fiz na impressão 3D um duto com furo central para alojar o manômetro de pressão de turbina. Eu acho que ficou bem próximo do original, eu preferi desse jeito. Coloquei uma centralzinha da Pioneer no carro, porque o som original desse carro era bem precário. Troquei as coifas, coloquei todas de Alcântara, AliExpress também. A manopla é realmente fibra de carbono. Esse volante eBay, troca-se o aro do volante, manteve o airbag, os comandos de som original do carro. Parece que é só estético, mas não é. Muda muito a pegada, nossa, melhora muito o grip da mão no volante ali para conduzir o carro. Como vocês podem ver, assim como a maioria dos carros japoneses, é um carro que tem o acabamento do interior bem espartano. O carro não tem muito detalhe, não tem muita firula. Aqui a gente tem o botão para desligar o controle de tração, os comandos elétricos do espelho, o rebatimento elétrico do espelho e isso aqui é a intensidade da luminosidade do painel geral do carro. No volante a gente tem os comandos de som, de modo, mudo, alteração de música e rádio, volume. Aqui o controle do piloto automático, seletor de velocidade, um ar-condicionado extremamente simples, o pisca-alerta, a central original. Aqui é o comando de basculhar, de levantar ou abaixar o teto e aqui o comando elétrico de fazer ele abrir ou fechar. É um teto solar bem simples, ele não abre mais do que isso, mas já é o suficiente para quem gosta desse detalhe, desse charminho a mais. A gente escolheu gravar esses vídeos numa estradinha mais minuciosa, assim como essa, justamente para ter um certo bate-papo, falar um pouco mais sobre o carro, mostrar o carro, a dinâmica do carro para vocês. Na estrada, uma estrada que dá para dar uma esticada, que também dá para andar mais suave, para vocês verem o comportamento do carro. As minhas impressões sobre o carro, vou ser bem franco, dos carros de rua que eu já tive, sem sombra de dúvidas o mais divertido e o mais versátil. Ao mesmo tempo que é um carro que anda muito bem, que se comporta muito bem, que você consegue ir para um track day, consegue dar uns aceleros, ele serve bem para você usar no dia a dia, entre aspas, né? Porque usar para trabalhar todos os dias é um hábito que eu não tenho de se fazer de carro, mas que com certeza daria para fazer, por mais que não seja um carro muito macio, é um carro que tem um consumo de combustível muito elevado, mas ainda assim é um carro que dá pro uso misto, né?
Como vocês podem ver, é um carro que responde muito bem. A pressão de turbina só vem em alta, mas ainda assim é algo que não incomoda muito. A fase aspirada do carro é uma fase aspirada com bastante torque. Tem um consumo de combustível alto na fase aspirada, mas tem a resposta muito boa, dá para você utilizar perfeitamente o carro no uso urbano. Você só sente um pouco daquela falta da turbina na pegada de baixa. Às vezes você vai subir um morro, ele pede primeiro, igual um carro 1.0, ele tem uns pormenores ali, mas nada que comprometa a experiência de dirigibilidade do carro. Hoje o carro está com... Agradecemos até o Cunha Auto Center, nosso patrocinador do canal. O carro está com 4 pneus semi-slick, Yokohama de Vaneova. E mudou, obviamente, né? Todo mundo já era de se esperar. Mudou completamente o comportamento do carro. Mudou completamente a resposta das entradas de curva, da saída. O ataque do carro é outro. E eu pretendo testar no Track Day para ver como que o carro vai se comportar. É um carro que exige uma manutenção mais cautelosa, já pelos anos de uso e pelos crônicos, né? Que todo mundo sabe que Subaru tem um consumo de óleo alto, o carro costuma queimar um pouco de óleo, o carro costuma beber um pouco de óleo. É um carro que tem aquele horrendo costume de dar problema na bronzina, problema de casquilho. Então você tem que ficar sempre atento com as trocas, quilometragem de troca, utilização de óleo tanto em modo civil quanto em modo soviético, né, como a gente costuma brincar. Vai para um track day, vai moer no atogue, vai fazer um uso mais severo do carro. Não pode ficar bobeando com óleo, deixar o óleo envelhecer no motor. Tem que ficar bem atento também sempre à temperatura. Eu nunca tive problema de aquecimento com esse carro. Eu uso fluido de radiador da Motul, um Inogel, uso um Moku, aquele... esqueci como é que fala, mas ele reduz a temperatura de operação do fluido de arrefecimento. Então eu nunca tive problema de aquecimento com esse carro, nem moendo ele na pista, nem acelerando o carro em estrada. Já houveram vezes que segurei o carro a mais de 200 km por hora por um tempo bom, o carro não teve nenhum problema de aquecimento. Até hoje o carro está bem filé com relação a isso. Mas a gente sempre fica cabreiro, né? Sempre tem aquele olhinho ali no medidor de temperatura, no manômetro de pressão também, para ver se não está vindo um exagero de pressão. Hoje o acerto desse carro ele foi feito pela Race Remap, pelo Matheus, preparador amigo meu. A gente está trabalhando ali cerca de 1,4 kg, 1,5 kg de pressão. Até então tem se provado o suficiente para o carro ser um canhão, para o carro andar muito bem. E não tivemos nenhum problema de quebra, mas sempre, como eu disse, sempre monitorando, sempre olhando. Não pode deixar, se vê que o carro está, sei lá, batendo 1,8 kg, ali tem que retrabalhar o mapa, não pode dar bobeira. E inclusive o próximo upgrade que já está no galpão, vamos instalar e vai ter vídeo para vocês sobre isso, que é a instalação da wideband. A gente vai fazer um monitoramento agora da mistura de combustível. Saber como que o carro está rodando, que hora que ele está rico, que hora que ele está pobre, justamente para a gente fazer um pente fino no mapa do carro ali agora. Aí após a instalação da sonda e o pente fino no mapa, a gente vai para o dinamômetro para ver quanto que dá. Eu chuto que o carro está com cerca ali de uns 320, 330 cavalos de roda. Posso estar enganado. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, como todo carro com alguns anos de uso já, quando eu comprei o carro, por mais novo que estivesse, quase nenhum detalhe de lataria, quase nenhum detalhe de mecânica para fazer, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisinha. E o ex-dono desse carro sempre cuidou muito bem do carro. Só que ele adquiriu um STI, teve a vontade de vender o WRX para investir o capital do WRX no projeto do STI. Então ele colocou o carro em agência. E cara, a agência tem hora que é um vilão. O povo costuma ter medo de comprar carro direto da mão do proprietário, às vezes por questões de financiamento, por questões de garantia e etc. Só que eu, pelo menos na minha experiência,
todos os problemas que eu tive foram com carro de agência. Eu nunca tive problema comprando um carro de particular. E esse carro, as fotos que eu recebi do carro, muita coisa estava diferente no dia que eu recebi o carro, justamente por conta de agência. Esse carro já tinha tido upgrade de freio. Quando devolveram os freios originais, cara, fizeram uma cagada enorme, soldaram os prisioneiros de roda no cubo, colocaram pastilhas velhas no carro só para poder vender com o freio original, enquanto alegavam pro proprietário atual, na época atual proprietário do veículo, que estavam colocando peças novas. Removeram a bateria do veículo, que era uma bateria nova, colocaram uma bateria usada. Então eu tive bastante coisa para resolver no carro. Quando tiraram o intake e colocaram a admissão original desse carro, o MAF estava faltando um parafuso, estava dando entrada falsa de ar. Quando tiraram o wideband e colocaram a sonda original, não prenderam o chicote da lâmpada do carro, o cardan comeu. Então teve um dia que o carro simplesmente não queria ligar, porque o chicote estava comido, estava encostando o fio no cardan, fechando curto. Eu no estacionamento, eu tive que desmontar a admissão do carro, tirar o MAF, colocar o carro em modo de emergência para eu chegar em casa. Então sempre tem alguns probleminhas e devagarzinho a gente está colocando o carro nos trinques. Então, galera, e para quem viu o vídeo até o final, a 22, nossa patrocinadora, mandou esse boné aqui pra gente poder fazer um sorteio. Aí hoje que o vídeo está saindo, vai ter uma foto de divulgação no meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí vocês entram lá, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e comenta lá na foto também quem tiver a fim de ganhar o boné do nosso patrocinador, beleza? Valeu, obrigado, se cuidem sempre.